E aí, pessoal? Hoje a gente vai olhar direto para as ruas das metrópoles brasileiras para investigar uma transformação sociológica super profunda. Com base nas evidências do material que estamos analisando, vamos entender de perto exatamente quais são as forças que empurram crianças e adolescentes para fora dos seus lares, transformando-os naquilo que as ciências sociais chamam de os filhos da cidade. A ideia aqui é decampar essa jornada estrutural que faz da rua o principal campo de luta pela sobrevivência. Vamos direto ao ponto. Para começar, olha só essa frase do estudo. Os filhos da classe menos favorecida já nascem adultos. Bem pesado, né? Mas funciona como um gancho perfeito para a gente desafiar aquelas noções pré-concebidas sobre o que significa crescer. A pobreza extrema basicamente arranca o tempo de brincar e de estudar, colocando no lugar a urgência absoluta de garantir o próprio sustento. É uma constatação dura que mostra como a entrada no mundo adulto é brutalmente antecipada. E só para dar a base de tudo que vamos debater, essa nossa explicação se apoia na pesquisa etnográfica fantástica dos antropólogos Arno Vogel e Marco Antônio da Silva Melo. Esse trabalho, que começou em Goiânia e se estendeu por várias regiões metropolitanas, fornece a lente exata que a gente precisa para compreender a gravidade e as nuances do fenômeno das crianças em situação de rua. O que mais chama atenção nessa pesquisa é como eles redefinem uma palavra tão do nosso dia a dia: infância. Esquece aquela ideia de que é só uma fase biológica, sabe? Aqui, ela é tratada primariamente como uma relação social. É como se fosse um contrato mesmo, um direito à proteção, a cuidados e ao tempo livre, que os adultos são obrigados a garantir. Então, quando a criança passa mais tempo trabalhando do que na escola, esse contrato simplesmente falhou. Exigir de uma criança responsabilidades de um adulto é uma quebra estrutural e uma iniquidade gigante. Isso leva a gente a um contraste muito revelador. De um lado, a casa, que na teoria deveria ser o porto seguro. Só que a realidade documentada revela que, para muitas dessas crianças, a casa significa confinamento, violência ou uma verdadeira servidão doméstica. Do outro lado, temos a rua, um espaço totalmente aberto que traz o visco agudo, mas que carrega uma sensação perigosa de liberdade. A grande narrativa dessas trajetórias é justamente essa transição. O exato momento em que o peso da casa fica mais insuportável do que a incerteza magnética da rua. Mas o que exatamente causa essa saída? O estudo identifica fatores brutais de expulsão. Tem a violência física constante, claro. Tem também o fenômeno que eles chamam de casa vazia, onde a ausência contínua dos adultos simplesmente destrói qualquer barreira de cuidado. No caso das meninas, destaca-se uma servidão doméstica esmagadora, onde elas perdem o direito de brincar para cuidar de tudo. E existem relatos de punições extremas, como a história de um garoto cujo pai passou um alfange, uma espécie de foice, no pescoço dele, apenas porque ele esqueceu de alimentar as codornas. É a soma dessas realidades cruéis que, literalmente, empurra a criança para fora. Agora, como isso acontece na prática? Dificilmente é um salto do nada. É um processo em etapas. O primeiro passo é a vida no espaço doméstico. O segundo, muitas vezes incentivado pela própria família para a criança não ficar à toa, é a saída prematura para trabalhar na rua, vendendo picolé ou algo assim. E é nesse ambiente que rola o terceiro passo, um ponto crítico, um evento que rompe de vez a relação com o lar. Finalmente, o quarto passo é a recusa categórica de voltar para casa. É aí que a metamorfose para menino de rua se concretiza. E sobre esse ponto crítico, tem um episódio muito recorrente e fascinante nos relatos, a história da caixa de engraxate roubada. Vários meninos narram que, ao chegarem na rua para trabalhar, tiveram seus instrumentos, seja a caixa ou a cesta de doces, roubados por outros meninos. E olha que loucura, esse roubo não é apenas um furto material, é um questionamento radical do próprio valor do trabalho. Sem a caixa, corta-se a amarra com a família e o garoto ganha o pretexto perfeito para tomar a decisão definitiva de nunca mais voltar. Uma vez que esses laços são cortados, quem é que acolhe essa criança? A resposta é a turma. Esse conceito de turma é vital para a gente entender a sobrevivência na cidade. A turma seduz a criança, o que as mães costumam chamar de ter a cabeça virada. O que acontece é que o grupo preenche exatamente o vazio deixado pela família que falhou, entregando proteção mútua, uma identidade nova e recursos. Sobreviver sozinho na rua é missão impossível. Dominar o espaço urbano exige o bando. E não pensem que as ruas são uma desordem total. Existe uma estrutura econômica super específica lá dentro. Eles têm uma hierarquia rigorosa para os delitos, usando até terminologia própria. Por exemplo, existe o chorro e o caxangueiro. O praticante do chorro faz furtos pequenos, tipo bater carteiras de alvos fáceis, o que a própria rua vê como algo meio injusto e sem mérito. Já o caxangueiro é o cara que planeja arrombamentos de lojas. Isso exige técnica, rende um saque muito mais rico e é motivo de um status interno gigante. Mostra bem como a rua tem sua própria complexidade social.
Essa nova estrutura traz também uma profunda virada moral. Sai a tradicional ética do trabalho e entra a ética da aventura. A rua rejeita aquela ideia de sacrifício imediato para um ganho distante no futuro. A pegada deles é o consumo instantâneo. E o detalhe mais curioso é que o objetivo não é ter qualquer coisa. A meta é conseguir itens originais, roupas de marca autênticas. Consumir essas marcas é a forma que eles encontram de validar a própria existência dentro da nossa sociedade de consumo. Claro que, para manter essa vida de aventura, é preciso muita disciplina. E para isso, existem as 3 regras de ouro intocáveis da rua. Primeira, nunca caguetar ou delatar os companheiros. O silêncio protege o grupo. Segunda, não depender dos outros, para não virar um peso. E a terceira, que eu acho a mais fascinante, é um tabu verbal absoluto. Você nunca, jamais, pode dizer a frase "é difícil". É um mecanismo sociológico brilhante para afastar o medo e garantir que todo mundo mantenha uma postura de coragem total. Sem isso, a moral da rua cai na hora. Aqueles que incorporam essas regras à perfeição alcançam o status máximo, o de ser tora. E o grande lance de ser tora é que esse chefe não é o mais velho nem o mais forte. Ele é simplesmente a personificação da audácia, o cara mais capaz de se virar. E tem mais, é um título de excelência que você não pode se dar. Essa autoridade só é legitimada e concedida de verdade pela percepção e lealdade do próprio grupo. Mas a gente precisa encarar a dura realidade por trás desse suposto fascínio da aventura. A vida nas ruas é vertiginosa e muito rápida, oscilando de forma absurda entre a falta de tudo e o excesso passageiro de um saque. E o perigo vem de todos os lados, da polícia, de outras turmas, dos adultos. Eles sabem perfeitamente que no código da rua existe a reciprocidade inevitável das ações. É uma fatalidade aceita de que, mais cedo ou mais tarde, tudo o que se faz tem volta. Toda essa dinâmica nos leva a uma teoria sociológica bem profunda. Pensa assim, instituições como a família servem para tornar o nosso mundo mais previsível, gerando confiança. Elas reduzem a complexidade maluca da vida. Mas quando a família não consegue fazer isso, ocorre uma queda dramática nessa confiança, o que gera uma revolta em potência enormes. E é exatamente nesse vácuo que a turma opera. A turma se impõe oferecendo uma promessa super firme e imediata de ação e proteção que a família não pôde dar. E chegamos à grande reflexão da nossa análise de hoje. Se um grupo improvisado nas ruas consegue ser mais eficaz em criar laços profundos e oferecer pertencimento do que o próprio núcleo familiar original, como é que a sociedade consegue remendar um tecido social tão desgastado? Fica muito claro que a solução passa longe de apenas tirar a criança da rua. É preciso entender toda essa rede de significados que arrastou até lá. Muito o que pensar, né? Valeu por acompanhar mais este estudo com a gente e até a próxima!